não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele tem que ser fiel à doutrina e à igreja. Os senhores estão sendo escolhidos para serem fiéis à doutrina da igreja, fiéis à igreja Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo que a Assembleia de Deus é a única igreja santa, nem estou dizendo que é a única que vai para o céu. Eu não estou falando nada disso. Mas quem está escolhendo os senhores esta noite é o ministério da Assembleia de Deus. E os senhores esta noite devem jurar fidelidade à igreja. Uai, seu app de vídeos curtos. Às vezes nós falamos e as pessoas não acreditam naquilo que nós falamos. Mas é absurdo nós ouvirmos tais coisas de pessoas que deveriam, de uma certa forma, até dar exemplo pelo cargo que elas têm que carregar dentro da sua suposta igreja, o cargo que ela exerce. Aí você vê o pastor Ailton José, que é um pastor muito conhecido aqui em Pernambuco, falando que não se admite um presbítero da Assembleia de Deus criar seu filho em uma igreja batista, presbiteriana, católica ou qualquer que seja. Ele tem que ser da Assembleia de Deus. Só que, na teoria, é muito fácil. Na teoria é muito fácil, só que evangelho é prática. Evangelho não é teoria. E a vivência é onde vai dizer tudo. O cara é um presbítero da Assembleia de Deus, mas se futuramente o seu filho quiser ir para uma batista, ele não pode. Ora, por que ele não pode? Ele não tem livre-arbítrio, mesmo sendo meu filho? Não existe essa ideia. A religião, na verdade, ela exerce muito bem a função de controle, porque ela controla as pessoas. Por exemplo, você não era evangélico e de repente você vai para uma igreja, vamos pegar por exemplo a Assembleia de Deus, e lá quando você chega, ele coloca um monte de coisas que o homem inventou na sua cabeça, como por exemplo, você é homem e não pode usar mais bermuda nem camiseta, você tem que usar calça jeans. Se você for subir no púlpito, você tem que estar de paletó e gravata, caso contrário você não subirá no púlpito. E aí você se adapta a essas coisas. E aí você começa a acreditar que usar bermuda é pecado, usar camiseta é pecado e etc e tal. Mas aí eu te pergunto, onde é que está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Tudo doutrina de homem. Pois bem, voltando ao assunto para que nós não venhamos perder do raciocínio. Não se admite que um presbítero crie seu filho em uma batista. Tem que ser criado na Assembleia de Deus. E se meu filho não quiser seguir a Assembleia de Deus? Vou forçá-lo a seguir? Forçando a seguir, eu não vou gerar um contrito familiar? Então o que você prefere? Que o seu filho seja criado em uma Assembleia de Deus por força, onde a Bíblia diz nem por força nem por violência, mas de uma forma forçada, onde venha gerar um conflito familiar? Ou você vê seu filho sendo criado, por exemplo, numa batista, numa Assembleia de Deus, mas a união familiar estará sempre em primeiro lugar em sua família? O que você escolhe? Eis a questão. Você não pode forçar seu filho a ser criado na Assembleia de Deus. Você não pode fazer isso. Isso é heresia. Não existe. Isso não tem base na Bíblia. Isso não tem base em lugar nenhum. Pergunte a esse pastor aí, Ailton José, onde está escrito que o meu filho deve ser criado na Assembleia de Deus? Nem a Assembleia de Deus existe na Bíblia para começo de história. Não existe. Assembleia de Deus Batista Católica, qualquer das. Não existe. Então você já tira aqui isso é heresia pura. Doutrina de homem. O homem que inventou essa doutrina
coloca na cabeça do povo e o povo acredita e acha que aquele homem é um homem de Deus, que foi Deus que enviou e que o seu ensinamento vem de Deus. Mas compare com a Bíblia. Está escrito isso na Bíblia? Não está. Então é heresia, é falácia, é ilusão, é controle de manobra, pensando no futuro da sua família. No caso, futuro da família do líder religioso. Porque seus filhos vão crescer na Assembleia de Deus, quando tiver grande, vão dar o dízimo. E aí eles vão estar sempre reinando sobre o povo. É simples. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum na Bíblia. Aí ele diz que você tem que ser fiel à igreja. Eu pensava que o cristão teria que ser fiel a Deus, aos princípios do cristianismo, mas fiel a uma igreja que o homem inventou? Pelo amor de Deus, né? Fiel a uma igreja que o homem inventou? Não existe isso. Fidelidade à igreja. Cara, você tem que ser fiel ao seu Criador. Você tem que ser fiel à sua espiritualidade. E não a uma igreja que tem por normas doutrinas humanas. Esse mesmo pastor aí, Ailton José Alves, ele também mete o pau nas coisas do mundo, de que o cristão ele tem que ser separado do mundo porque o cristão é sal da terra e luz do mundo, e depois estava na política aí pedindo voto para Bolsonaro. Cara, um pastor que muitas vezes falou contra a política, que o cristão não deve se envolver com tais coisas porque ele é sal da terra e luz do mundo, outrora está ao lado de Bolsonaro pedindo voto. Eu não estou falando pelo fato de ser Bolsonaro, poderia ser Lula, não teria. Eu falaria da mesma forma, mas é complicado você ver um cara que diz que o cristão é sal da terra, luz do mundo, que tem que fazer diferente, não pode se misturar com as coisas do mundo, e tá o cara pedindo voto para um candidato. Então é complicado, alegando que o cara tem princípios bíblicos, esse candidato aqui ele traz princípios da Bíblia. Qual o princípio da Bíblia que ele traz? Ser casado 3, 4 vezes? Ter filho fora de casamento? KKKKKKK. Grandes princípios que ele traz. E você ainda apoiar um cara desse? Pelo amor de Deus, né? Eu não estou falando aqui que você tem que apoiar Lula ou qualquer outro candidato. Não, mas um cara desse traz princípios bíblicos, já passou por 3, 4 casamentos. Um cara desse que pega uma criança e faz sinal de arma, atirando. Quer dizer que eu tenho que apoiar um cara desse? E teus princípios que diz que a igreja não se mistura com as coisas do mundo, e tu se misturando, é complicado. Religião em si é complicado, mas o pior cego é aquele que está vendo, porém não quer ver. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ailton José Alves, pastor presidente das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco. No dia 30, vote 22. Eu estarei votando também. Vote por Deus, pátria, família, liberdade e a Igreja do Senhor Jesus. Estamos juntos, presidente. Muito obrigado.